A ideia de natureza humana ela é muito perigosa. Ela é uma forma de tentar fechar a história numa determinada direção, na direção, em geral, dos poderes estabelecidos em uma época, em função dos interesses dos grupos dominantes de uma época. Olá, aqui é o Vanderlei Todai. Só numa sociedade capitalista é que a própria ciência poderia tomar a forma do capitalismo. Em nenhuma outra sociedade, o Darwin poderia dar à sua ciência natural uma imagem de competição entre organismos mais ou menos aptos. É só nessa sociedade baseada na competição pela sobrevivência, na desagregação coletiva e na apropriação privada da riqueza social, da riqueza que é produzida por todos nós, apenas numa sociedade dividida em classes sociais é que essa imagem da natureza como competição faz sentido como teoria científica. Por isso, em nenhum momento Darwin pôde se perguntar se a sua imagem da natureza como um cenário de competição e adaptação não seria uma projeção do próprio mundo em que ele vivia e, portanto, dos seus limites em imaginar também a própria natureza. No início do século XX, com o avanço do imperialismo capitalista, explodiu a primeira grande guerra imperialista, que é muito mal conhecida como Primeira Guerra Mundial, e que terminou em 1918. E não foi nenhum espanto quando, pouco depois, em 1920, a ciência novamente se propunha explicar a natureza daquela inédita guerra total dirigida abertamente contra as populações civis dentro e fora da Europa. O famoso inventor da psicanálise, o Freud, vai dizer que o organismo humano, para além do princípio do prazer, está condicionado por um outro tipo de impulso, um impulso destrutivo, voltado para a desagregação e para levar a vida ao estado anterior à vida. Descobria-se com Freud o impulso natural de morte. Num esforço para juntar conhecimentos de física e biologia, ele vai tentar explicar que o organismo humano carrega uma força natural que o destina à autodestruição. A desagregação e a destruição totais que ele viu na Primeira Guerra e que já se sabia viria novamente poucos anos depois, não se devia ao modo como as potências europeias e os Estados Unidos dominavam os mercados e as matérias-primas por guerras de colonização. A guerra existia em função de um elemento natural, diz o Freud, a pulsão de morte. Numa carta de 1934, Freud reafirma que a pulsão de morte direcionava o organismo para a autodestruição e para a destruição externa. O Freud vai se basear numa categoria da física que é a entropia. Porque o movimento de desagregação, que é a entropia, que o Freud utiliza como desagregação do organismo para justificar a pulsão de autodestruição, saltaria para fora do organismo como desagregação do mundo, não se consegue explicar muito bem e os próprios físicos refutam, de modo geral, essa ideia. A própria tentativa de juntar categorias da física com a estrutura psíquica é, no mínimo, um exercício de especulação e o próprio Freud vai assumir isso mais para frente. Independentemente disso, muitos psicanalistas fizeram muitos esforços interpretativos para tentar juntar entropia com psicologia para validar a tese do Freud. Quando a psicanálise, no entanto, foi acusada de, no âmbito da teoria política, ser uma ideologia política burguesa, o Freud escreve um texto explicando que a psicanálise não era, em momento nenhum, uma visão de mundo política, mas que ela era realmente uma ciência, né? O que aconteceu, na verdade, é que o Freud se prestou ao serviço de deixar o seu talentoso universo de descobertas clínicas para servir à lamentável história das naturalizações políticas, né? Há uma brincadeira em ciências sociais que diz o seguinte: um intelectual norte-americano chega num evento com a autoridade acadêmica e diz: o ser humano jogou 2 bombas atômicas no Japão. Daí um nativo numa tribo qualquer das Américas aparece do nada, muito revoltado, e responde: eu não joguei bomba em ninguém. Não foi o ser humano em abstrato que jogou uma bomba atômica no Japão, mas foi um país imperialista, capitalista e bélico, foram os Estados Unidos. Essa brincadeira serve para ilustrar o seguinte: em termos de ciências humanas, só há uma ciência, ciência da história. É a história tomada não de modo idealista, abstrato, como um resultado de vontades imaginárias, mas a partir das condições concretas postas por uma cultura num determinado tempo,
que permite entender como as coisas são. O grande psicanalista dissidente, o Wilhelm Reich, conhecia muito bem a afirmação do Marx de que o ser humano faz a história, mas não faz sob as condições que quer. Ele faz sob as condições que encontra. A grande teoria política do Reich não trabalha em nenhum momento com a perspectiva de explicação natural. Anos depois, o próprio Reich vai se perder numa série delas, mas não durante o ponto alto da sua teoria política, cuja obra maior é a Psicologia de Massas do Fascismo, na versão de 1933. Não a revisão horrível que foi feita nos Estados Unidos depois. Todo o trabalho da teoria política do Reich é tentar entender quais são as condições concretas dessa sociedade, como ela se construiu historicamente, como ela ancora, como ele dizia, sobre os indivíduos, para daí encontrar meios de quebrar as defesas dessa sociedade e criar as condições concretas para uma revolução social. Essa era a posição política do Reich sobre a própria psicanálise, inclusive. A força da psicanálise, ele dizia, estava em identificar os processos psíquicos como produtos de forças orgânicas do paciente que se organizavam e se formavam historicamente dentro das condições culturais e sociais do tempo. O passo seguinte do Freud de tentar biologizar a psicanálise e a história tem mais a ver com as suas identificações com o sistema capitalista do que com uma ciência. Um dia o Aristóteles viu a escravização na natureza. Hoje nós vemos capitalistas, né? Uma natureza humana, biológica, individualista é produto de uma sociedade fundada na ciência reduzida à técnica e de uma sociedade individualista e egoísta. A ideia darwinista de que a natureza é conflito e adaptação, numa outra relação social, sem divisão e dominação de classes, numa relação social baseada na gestão coletiva da riqueza e na cooperação, a ideia darwinista seria lida como necessidade de proteção social da espécie, como proteção necessária à própria adaptação e sobrevivência da espécie humana. No capitalismo, no entanto, a adaptação da espécie é reduzida à sobrevivência individual. Ninguém consegue imaginar mais do que a cultura permite ver. Por isso a concepção do Marx sobre a história é superior. Ela coloca as coisas em cada tempo e no seu devido tempo. É dentro dessas condições que a gente faz a história, não como a gente quer, nem como imaginamos, mas dentro das possibilidades históricas que a gente encontra para poder fazer escolhas. Por isso, a ideia de natureza humana ela é muito perigosa. Ela é uma forma de tentar fechar a história numa determinada direção, na direção, em geral, dos poderes estabelecidos em uma época, em função dos interesses e dos grupos dominantes de uma época. Do ponto de vista de classe do trabalhador, daqueles que produzem a riqueza por toda parte, a ideia de uma natureza humana é em si mesma simplesmente irrelevante, porque nós sabemos que não importa fazer o processo inverso da ideologia capitalista e dizer que a natureza humana, então, era boa e cooperativa. Isso seria apenas inverter o método em si, que é equivocado. Trata-se não de defender uma natureza humana benévola, mas, na verdade, de construir as condições para uma vida onde a riqueza produzida por todos sirva ao desenvolvimento saudável de todos que produzem a riqueza. É o que se chamou um dia, e até hoje, de socialismo. Essa era a visão política do Reich sobre o mundo e sobre a clínica também. A ciência burguesa e seus intelectuais descobrem, sem qualquer espanto, que o mundo natural é justamente a sua imagem e semelhança, né? Sem qualquer constrangimento, ele declara que descobriu então a natureza humana e que apenas por acaso ela é parecida com o próprio mundo burguês. A prostituição da mulher do operariado é natural. O corpo do indivíduo é uma unidade contraditória e angustiada por natureza. O mais apto se torna um rico senhor da guerra, o menos apto se torna uma pobre bucha de canhão da guerra. Por isso, as ciências naturais, como a biologia ou a física, podem e devem contribuir para descrever os processos que a gente vivencia e observa no dia a dia, mas nunca para explicar as causas, os motivos, os resultados da nossa vida social. A tentativa de juntar categorias da biologia ou da física com as ciências humanas só tem uma finalidade objetiva: bloquear o imaginário social e político
capaz de despertar nas classes trabalhadoras e dominadas a possibilidade de se romper com um modo de vida que viola, oprime e deprime sistematicamente. Tem a finalidade de bloquear no sujeito a possibilidade de encontrar alternativas históricas possíveis ao mundo como ele é hoje. Não é à toa que todos aqueles que se envolveram nas lutas dos povos por liberdade, contra o imperialismo, nas lutas pelas conquistas de direito do trabalho, por alguma proteção jurídica ou mesmo por revoluções sociais, não estiveram um segundo sequer preocupados com a tal natureza humana. Pelo contrário, eles estiveram impulsionados sempre pela necessidade de fazer a história. É isso, obrigado e até mais.